Deus nos chama pela sua palavra. Vamos ter um momento de oração por iluminação. Eu convido a nossa irmã Juliana para orar nesse instante. Senhor meu Deus, venha te pedir que ilumine todos nós, que o Senhor nos abençoe agora e sempre. Jesus, Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta manhã, conforme está registrado. Isso eu consigo abrir aqui. Conforme está registrado no Evangelho de João, Evangelho de São João, capítulo 6, faremos a leitura do versículo 16 ao 21. João, capítulo 6, do 16 ao 21. João, capítulo 6, do 16 ao 21, nos diz: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estágios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Como é que Jesus chegou e chega até nós? Este texto faz parte também do capítulo anterior, em que Jesus estava com uma grande multidão, porque a multidão seguia Jesus para receber alimento, para receber cura, para ouvir as palavras que Jesus anunciava. E a multidão estava ouvindo Jesus quando já começou a anoitecer. E não havia alimento para todo mundo. Na narrativa que nós encontramos no texto que antecede este que lemos, nos mostra que a multidão com fome, no meio da multidão havia um rapaz, um jovem, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus realiza um grande milagre, alimenta quase 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos de pães. Jesus, após este milagre, ele se retirou para não ser proclamado como rei. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, também nos contam esta história, principalmente Mateus e Marcos, e conta essa história dizendo que ao se retirar, Jesus passou a orar. Ele estava sozinho, orando, em contato com Deus, pedindo a Deus Pai que continuasse com ele. E os discípulos pegaram o barco e foram para a outra margem. Como diz o texto aqui, desceram e foram para a outra margem do mar. O que vamos meditar nesta manhã? Os discípulos estavam rumo a caminho de Cafarnaum sozinhos. Eles olharam para o barco e Jesus não estava com eles. E eles estavam sozinhos no barco, depois de presenciarem aquele milagre que Jesus fez. E eles, sozinhos no barco, começaram a enfrentar uma tempestade. E nessa tempestade, eles se sentiram sozinhos, com medo. Muitas vezes, nós passamos por tempestades em nossas vidas. Seja uma tempestade em nosso relacionamento, seja uma tempestade na nossa questão financeira, seja uma tempestade no nosso trabalho. E quantas vezes também nos sentimos sozinhos.
o que vai acontecer? O barco da nossa vida. O que vai acontecer conosco? Como é que vamos nos sentir diante das tempestades da nossa vida? Os discípulos estavam num barco sozinhos e eles começaram a passar, eles passaram por aquele momento difícil e diz que o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. E navegaram bastante tempo. O texto nos fala que eles navegaram cerca de 5 a 6 quilômetros. Imaginem comigo. 5, 6 quilômetros parece que é uma eternidade. Porque eles estavam naquele mar e não sabiam o que fazer. Não sabiam como seriam salvos daquele momento. Nos demais evangelhos nós encontramos essa história muito mais ampliada. E em determinado momento eles tiveram uma visão. E esta visão era a visão de Jesus. Estar sozinho no mar agitado da existência. Estar sozinho, ou pensando que está sozinho, ou com insegurança diante das dificuldades, ou pensando que eu sou cristão. E por que isso está acontecendo comigo? Eu não merecia, eu sou tão boa, tão amável, eu busco a Deus sempre. O que é que está acontecendo comigo? Assim como os discípulos presenciaram não somente o milagre da multiplicação dos pães, mas muitos milagres que Jesus fez, houve um momento na vida deles que eles se sentiram sozinhos. E quando eles olham para o mar, nos diz o texto que eles viram que estava chegando alguém. Os demais evangelhos nos colocam que eles ficaram com medo porque tiveram medo de um fantasma. Aqui João não coloca um fantasma, porque a ênfase que o João dá é na pessoa de Jesus. A ênfase que João traz é mostrar que Jesus, numa aparição até extraordinária, andando sobre o mar, ia fazer toda a diferença na vida dos discípulos. Como disse anteriormente, Jesus está bem próximo, de nós. Nos momentos difíceis, nas tempestades da vida, mas o nosso medo, às vezes, não permite perceber que aquele que realizou milagres, aquele que morreu na cruz por nós, aquele que veio trazer vida para nós, vida em abundância, ele não está por perto. Jesus estava se aproximando do barco, mas os discípulos ainda estavam inseguros e com tanto medo que não conseguiram presenciar que era Jesus. Jesus, ele aparece de modo extraordinário andando sobre o mar. E eles ficaram possuídos de temor. Jesus se apresenta para nós em muitos momentos da vida. Às vezes na calmaria, da nossa vida. Nós estamos com as questões pontuais resolvidas. Nós percebemos as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Nós conseguimos verificar que realmente nós, por nossa condição humana, não teríamos como chegar, como alcançar aquilo que pretendemos. Jesus pode chegar para nós de diversas maneiras. Jesus pode se apresentar para nós de diversas maneiras. Como ele tem se apresentado para nós? Ou como que nós temos percebido esta apresentação? Como Jesus tem se mostrado diante de nós nas pequenas coisas que ocorrem em nosso dia a dia. Como Jesus tem se apresentado a nós. E às vezes nós nem percebemos, Nós esperamos que Jesus venha de tal forma que tudo seja algo excepcional em nossa vida. O excepcional não é o que ocorre. O excepcional, a alegria que pode trazer ao nosso coração é a presença de Jesus. E quando Jesus se apresenta a nós, nós precisamos estar prontos para ouvir e para reconhecer. Os discípulos aqui estavam com tanto medo, mas o texto nos diz que Jesus se apresentou.
E Jesus não se apresentou com um discurso longo ou recriminando a postura dos seus discípulos. Mas vocês já viram o milagre que eu realizei. Vocês já estiveram comigo. Vocês já ouviram da minha palavra. Vocês já me acompanharam no meu ministério. E ainda estão se sentindo enfraquecidos? Não. Jesus se apresenta aos discípulos e diz: sou eu. Sou eu, não temais. É assim que Jesus se apresenta a nós. Sou eu, o Filho de Deus, o amor de Deus encarnado. Sou eu, aquele que foi enviado pelo Pai para morrer numa cruz, para trazer salvação para todos e todas. Sou eu que estou me apresentando diante de vocês, e às vezes na tempestade, e às vezes na calmaria. Mas sou eu. Sou eu que estou todos os dias ao seu lado e que muitas vezes você fica com medo, achando que está abandonado. Sou eu. Mas como é difícil, né? A gente pensar que Jesus está mesmo conosco e falarmos com Ele e buscarmos em todo e qualquer momento. Como é difícil reconhecermos esta presença maravilhosa que transforma a nossa vida. Não é a palavra da pastora, não é a palavra do líder da igreja, não é o meu compromisso com aquilo que é necessário para mantermos a igreja, mas é a certeza de Jesus Cristo se apresentar a nós e dizer: sou eu que estou com você, sou eu que estou no seu barco, sou eu que ajudo a enfrentar as dificuldades, sou eu que estou para me alegrar junto a você, sou eu. Às vezes a gente quer muita gente na nossa vida, pessoas que cometem erros e acertos. Às vezes nós queremos que os nossos familiares estejam bem próximos de nós, e às vezes isso não é possível. Às vezes nós queremos que as situações que vão ocorrendo no nosso dia a dia sejam situações que nos apontem para que somente situações boas, né, irão acontecer. Mas tudo passa. A presença do nosso Deus em Cristo Jesus em nós é permanente e é eterna. Nesta manhã, este Jesus está se apresentando também. Para os jovens, talvez, ele se apresente de uma forma: sou eu. E vocês vão reconhecer na vida de vocês, nas dúvidas, na caminhada de vocês, quem é esse Jesus. Vão aprender a conhecer Jesus. Para os mais experientes, Jesus também está se apresentando de uma maneira muito pessoal, muito particular. Para as crianças, ele também está se apresentando. Nós podemos reconhecer que quando Jesus chega aos seus discípulos e diz: sou eu, ele ainda diz: não temais. Não precisamos temer. Não precisamos temer de estarmos aí na nossa caminhada e em algum momento tomarmos uma decisão que não seja muito boa para nós ou para os outros. Não precisamos temer se tivermos um medo de alguma coisa da vida. Não precisamos temer. O que precisamos é reconhecer que Jesus se apresenta a nós e é Ele quem quer fazer morada em nossa vida. Assim, nesta manhã, o medo, ele pode até estar em nosso dia a dia, mas não pode nos apavorar. Não pode nos deixar incrédulos. Não pode nos deixar pessoas ranzinzas, pessoas que vão colocar em dúvida essa presença do Deus que se apresenta em Cristo Jesus. Jesus se mostra e se apresenta, e assim Ele vai realizar milagres em nossa vida. Ele realizou milagres
junto aos seus discípulos, ele continua realizando. E às vezes pensamos, mas ele tem que realizar um milagre, que seja muito assim esperado. Jesus é o milagre de Deus na nossa vida. E quando ele se apresenta, quando ele se mostra, ele só quer que o recebamos. Diz o texto que ao Jesus dizer, sou eu, não tem mais, então eles receberam de bom grado. Venha, Jesus, venha para o nosso barco, de bom grado. É assim que Jesus espera de cada um de nós, quando ele se apresenta, que possamos recebê-lo de bom grado, com alegria, sabendo que em toda e qualquer situação ele sempre estará conosco. E reconheceram e o receberam. E o texto conclui dizendo que o barco chegou ao seu destino. É assim a nossa vida. Nossa vida é um barco, né? Para aqueles discípulos de Jesus, que eram pescadores, que conheciam a vida, né, do dia, da própria profissão, às vezes pescavam, às vezes não. Falar em barco até que estava num contexto bem próximo. Mas a nossa vida é um barco que está caminhando. A nossa vida tem como um destino. O nosso destino. Ou diria, aquilo que Deus tem proposto para nós é a vida eterna que Ele nos oferece. Vamos passar por aflições, mas no nosso barco Jesus está presente. Vamos estar enfrentando assim dúvidas, mas Jesus está presente no nosso barco. Vamos passar por situações complicadas, complexas, mas Jesus está no nosso barco. E quando Ele se apresenta, nós precisamos, como os discípulos, recebê-lo de bom grado em nosso coração e em nossa vida, que fará toda a diferença. Então, nesta manhã, que este Jesus, que é o mesmo, foi ontem, é hoje, será eternamente, seja o Jesus, o Filho de Deus, que nos dá segurança em toda e qualquer situação. Deus nos abençoe, porque sabemos que com Ele nós vamos chegar a um destino. Quer dizer, nós vamos chegar onde Ele se propôs a nos oferecer, que é a vida eterna com Cristo Jesus. Amém. E aí vou concluir, né, dizendo que tinha um cântico quando éramos crianças, né? Aí os mais experientes vão se lembrar, e os jovens, de novo, a pastora vai abrir o baú, né? Que diz que com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Às vezes o temporal não passa, mas a diferença é que Cristo está no barco. E quando Ele está no barco, até o temporal, Ele tem uma outra perspectiva. Que Deus nos abençoe e que em nossa vida possamos ter sempre esse Jesus que se apresentou. Sou eu. E quem é Ele para nós? Amém. Que Ele nos abençoe. Amém. E nós somos enviados em nome de Deus. E aí nós encontramos aqui, vamos nos colocar em pé, e a pergunta é, quem de Cristo ao lado, ou afirmação, né? Quem de Cristo ao lado está? Quem está ao lado do bom Salvador? Ele está conosco, mas será que nós estamos ao lado dele? Que ao se apresentar a gente possa dizer, eu estou ao lado de Cristo Jesus e Ele está em mim. Como foi o Solne Deu Glória cantou nesta manhã, né? Há um lugar, e este lugar é quem? É Cristo Jesus, que nos dá a garantia de vida eterna. Quem de Cristo ao lado? Hino 298.
Cristo Jesus, nós vamos cantar o Shalom e vamos cumprimentar nosso irmão, nossa irmã, desejando uma semana de paz na presença do nosso Senhor Jesus. Como é bom, né? Nós estendermos a mão àqueles que estão ao nosso redor e desejarmos a paz do Senhor Jesus. Nós vamos encerrar o culto nesta manhã. Nós vamos encerrar o culto nesta manhã e também estão conosco o meu filho, o Rodrigo, a minha nora, a Renata. E nós também agradecemos e já desejamos a paz também para o Rodrigo, a Renata e todos os irmãos e irmãs. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensina. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que a paz de Deus que excede todo entendimento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Pode assentar-se.